corações da minha vida. Hoje decidi vir aqui falar um pouquinho com vocês. Estava cheia de saudades. Já nem me lembro do último direto que fiz. Estive aqui a gravar uma meditação para vos deixar aqui na página. Uma meditação da chama violeta com Saint Germain, que é uma meditação linda e que purifica e faz vibrar alto e muda a frequência da tua energia. E é sobre isso que eu queria falar um bocadinho com vocês, porque nós já estamos na quinta dimensão. Nós já estamos numa frequência mais elevada. E há muitas pessoas que não se sentem bem, que sentem pressão no peito, que sentem tonturas, que se sentem tristes, que sentem dores de cabeça. O que eu penso sobre isso é que isso tem a ver com a densidade em que a pessoa está a viver nesse momento. Porque aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, tudo tem uma correspondência imediata com a frequência da nossa vibração. E a frequência da nossa vibração somos nós que a vamos sintonizando ao longo do dia. E nós podemos fazer isso, não é fácil. Não somos perfeitos, ninguém tem vidas perfeitas, todos temos momentos do nosso dia em que estamos bem dispostos, em que estamos mais mal dispostos, mas é possível sempre tentar sintonizar, como o botão de um rádio, a nossa energia. Porque quando a nossa energia é mais densa, e isso é porque nós estamos a vibrar no medo, na angústia, na ansiedade, no controle, nós sentimos-nos mal, porque nesta vibração, na quinta dimensão, temos que ter uma leveza, temos que estar mais leves energeticamente, numa sintonia maior. Então, meus amores, o conselho que eu hoje venho dar é que não vibrem no medo. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje é o futuro de ontem, nunca te esqueças disso. Não vivas na ansiedade de estares a conjecturar coisas ou desgraças que vão acontecer, porque isso é algo que tu não controlas. Como não controlas a vida de ninguém. Nós muitas vezes sofremos porque os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos irmãos não estão, como é que eu hei de explicar? Não estão a viver, não estão a fazer aquilo que nós achamos que seria o correto, o caminho certo. E nós tentamos controlar isso. É uma pura ilusão, porque nós não controlamos nada. Nós podemos aconselhar, nós podemos enviar amor, nós podemos enviar luz, desejar que essa pessoa seja abençoada nas suas escolhas, nos seus caminhos, mas não controlamos nada. Porque, como eu acredito e como já tenho falado muitas vezes, nós quando vimos a esta experiência humana, a esta reencarnação, a nossa alma sabe exatamente o que nós vimos aqui fazer. Porque nós no plano divino e em pureza de intenção, com o divino, seja ele qual for o Deus que tu acredites, nós traçamos o nosso caminho para virmos aperfeiçoar, para limpar karma, e tudo o que nos acontece aqui não acontece por acaso. As pessoas com quem tu te cruzas estão delineadas no plano divino. Tudo tem um plano, um propósito, nada é por acaso. E nós temos que aprender essa lição, a lição de acreditar, de aceitar, de ter serenidade, muitas vezes para entender aquilo que nós não conseguimos. Mas é preciso ter fé, é preciso acreditar. Isso é muito importante e traz muita serenidade. E isso eleva muito a nossa vibração, porque nós
se vivermos com essa consciência de que estamos aqui para cumprir um plano, claro que nós temos sempre o livre-arbítrio, nós temos que chegar a uma meta, mas o caminho que nós escolhemos é da nossa responsabilidade. Porque nós podemos ir a direito, ou podemos ir mais pela esquerda, ou dar mais umas curvas, ou repetir ciclos, e aí nós estamos a aprender e a tirar lições da maneira como chegar ao objetivo que a nossa alma sabe. E muitas vezes a nossa intuição também. Às vezes basta silenciar e escutar um bocadinho o nosso coração. Aquela intuição que tu tens nos primeiros 2, 3 segundos quando tens um pensamento é a intuição certa que tu deves seguir. E se errarmos, e se cairmos, voltamos atrás e recomeçamos. Porque viver é isso, porque ser humano é isso. Agora, em relação à sintonização da energia, o que eu te quero dizer principalmente, e esta conversa era para isso, é não vivas no medo, não vivas na reclamação, não vivas na angústia, não vivas na vitimização. Como eu já disse muitas vezes, a vitimização e a tristeza vicia, porque é muito mais fácil vivermos com autocomiseração, com pena de nós, a dizer que somos vítimas disto, daquilo e daquele outro, do que assumir que somos vítimas dos nossos caminhos, das nossas escolhas, e tentar virar e ser grata pelas coisas que nos acontecem. Quando pagas uma fatura muito alta de luz, por exemplo, a primeira reação que tu tens é ficares revoltada, é reclamares, e tu devias pensar assim: foi um investimento no meu conforto, eu estou a pagar mais porque eu acendi mais vezes o aquecedor, mas estive mais confortável, é um investimento que eu fiz para bem da minha vida. Há sempre um lado positivo em tudo, e é isso que nós temos que aprender a fazer na nossa vida. Não tens que fazer tudo hoje, podes deixar para algumas coisas para fazer amanhã. Tu não tens que ser perfeita, mas tu podes escolher quando acordas dizer: eu hoje não vou mentir, eu hoje não vou reclamar, eu hoje vou ter empatia com o outro. São coisas pequeninas que nós podemos exercitar todos os dias e que elevam muito a nossa energia. Porque muitas vezes quando nós implicamos com as pessoas que nos estão mais próximas, com os maridos, com os filhos, é porque nós criamos expectativas dos comportamentos que eles têm que ter, e eles não são iguais a nós. Nós não temos que pendurar as nossas expectativas nos outros, eles não são cabides das nossas expectativas. Eles estão no nosso caminho para nos fazer pensar: porquê é que esta pessoa está a ter esta reação ao que eu estou a dizer? Porquê é que ele está a refilar tanto por eu estar a dizer uma coisa tão simples? É isso que nós temos que pensar, porque as pessoas não estão todas no mesmo tempo, não estão todas no mesmo estádio de evolução. Cada um tem o seu estádio de evolução, cada um veio aprender contigo e tu com o outro alguma coisa, mas podem estar em patamares diferentes. Nós somos todos diferentes e trabalhamos todos para o uno. E isso é muito importante. Esse reconhecimento de que na nossa diferença... Olá, Mina, linda, boa tarde, minha querida. Porque nessa diferença de sermos todos diferentes está as lições que nós temos que tirar. Porque não é por acaso que pessoas de uma energia mais baixa estão nas nossas vidas, muitas vezes para nós treinarmos o desapego, para nós treinarmos a largar em amor e sem mágoa, porque ter mágoas é estar a viver em águas paradas, é não deixar fluir a nossa vida.
ter raivas, ter correntes, crenças que nos acorrentam muitas vezes a ter outros comportamentos. Todas essas coisas estão na nossa vida por alguma razão e somos nós, é em nós que está a cura. Ninguém precisa de estar completamente curado para se curar, porque ninguém está completamente curado. Todos estamos aqui para limpar karma, para fazer elevar outras pessoas, para aprendermos com a negatividade dos outros também. Estamos aqui por alguma razão. Agora depende de nós se vamos aprender, se vamos semear boas sementes e ter boas colheitas, ou se vamos continuar a viver, a pensar que viemos aqui, que nascemos, crescemos, casamos, temos filhos, trabalhamos e morremos, e que a vida é só isto. Não é? E enquanto tu não tiveres outra perspectiva mais elevada da vida, a tua frequência não vai mudar. Eu quero explicar-te isto porque é muito importante na mudança energética do planeta que a tua vibração esteja menos densa, mais pura, mais fluida, mais livre de todas estas coisas que eu te estou a dizer. Portanto, meu amor, meus amores, quando acordarmos, podemos fazer essas escolhas todos os dias. Eu vou ser justa, eu não vou reclamar, eu agradeço por ter um dia pela frente para viver. Eu vou tentar vou tentar não reclamar. Eu vou tentar não julgar os outros, porque nós não somos ninguém para julgar ninguém. Nós podemos discordar do que o outro diz, não ter nada a ver connosco, mas olhar para ele e dizer: ok, é um interessante ponto de vista. Eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira, mas eu vou pensar. É assim que temos que encarar a vida. Não temos que ser santos, porque ninguém o é. Eu muitas vezes também me irrito, também me chateio com pessoas, também elevo a voz, também grito, mas depois, ao fim do dia, quando eu passo em revista o meu dia, quando eu faço as minhas orações da noite, quando eu deito a cabeça na minha almofada, eu percebo que agi mal e peço sempre para ter luz, para que da próxima vez eu não haja assim, que da próxima vez eu seja uma pessoa mais empática, que perceba o lado melhor dos outros. É isso que eu tento todos os dias. E é isso que eu vos lanço aqui o desafio para tentarem todos os dias ser melhores. Não é ser santos, é mudarmos pequeninas coisas do nosso dia a dia para sermos um pouco melhores, mais doces, olhar com mais misericórdia para o outro. Nós sabemos que não podemos mudar o mundo, não é? Mas cada um pode fazer a sua parte. Nós podemos abençoar o outro. Nós não podemos dar uma boa vida a todos. Não podemos recolher ou adotar todas as crianças que sofrem, ou sofrermos por todas as pessoas que estão a sofrer em guerras e com fome, ou acolher todos os animais, mas nós podemos abençoá-los. Nós podemos dizer: Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te dê um caminho melhor, uma vida melhor. É isso que eu acho, é isso que eu pratico quando estou consciente de que o meu pensamento tem força e quando eu deixo que o meu coração e o meu eu interior e a minha luz comandem o meu ego e a minha vida. Nem sempre consigo, mas eu tento todos os dias que isso aconteça, porque aprendi ao longo da vida
ao longo desta vida toda espiritual em que eu me fui intrusando, embora eu tenha nascido com uma avó espírita, que toda a vida, desde criança, eu vivi a ouvir falar em reencarnação, em limpar karma, em vidas passadas, em praticar o bem. Só que eu não percebia nada. E agora sim, agora as coisas fazem sentido, tenho lido, tenho estudado e, portanto, as coisas começam a fazer sentido para mim. E pronto, meus amores, era isso que eu queria dizer. A nossa energia é muito importante. É um exercício diário sintonizar a nossa energia um bocadinho numa frequência mais positiva, porque ao termos essa frequência mais positiva custa-nos muito menos enfrentar a leveza da quinta dimensão que já estamos a viver. As nossas dores de cabeça abrandam, as dores no peito também, dormimos melhor, tudo flui melhor na nossa vida. Ativem a vossa luz, pratiquem a gratidão, o automerecimento, porque nós todos somos divinos. A nossa luz não se perde se a repartirmos com os outros. A nossa luz aumenta cada vez que nós iluminamos a vida de alguém. E às vezes basta um abraço, um sorriso, um Deus te abençoe, para que o outro passe a viver o dia mais iluminado, um dia mais calmo. Não tentes controlar a vida de ninguém, porque nós não controlamos o plano de almas e o que os outros vieram cá fazer. Nós temos que aprender com eles, com os caminhos. Obrigada, Regina, querida. Temos que aprender com isso, com os nossos erros e termos plena consciência do nosso eu interior, do nosso ser divino que somos, e que se todos fizermos um bocadinho, a energia do todo melhora. Está nas nossas mãos. Nós não temos que entender tudo, nem conseguimos entender tudo, mas ter aquela fé, e eu tenho muita fé, eu sou uma mulher de fé. Pode cair o mundo hoje, eu posso chorar, eu posso ir-me abaixo, eu posso atirar a toalha ao chão, mas depois a minha fé levanta-me, porque eu sei que não estou sozinha, porque eu sei que há um Pai, há um amor, há uma luz, há o que vocês quiserem, que não nos pôs aqui para nos punir, para nos castigar. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para sermos conscientes cada vez mais e agirmos dessa maneira. Eu ainda sou deste tamanhinho, nesta escala enorme, mas tento todos os dias fazer o meu melhor. Umas vezes consigo, outros dias não. E quando não consigo, peço luz, perdão, e que ao outro dia tenha essa consciência e essa sabedoria para ser melhor que ontem. Desculpem, amores, mas ainda estou um bocado constipada. Pronto, era esta a mensagem que eu vos queria dar. Estava cheinha de saudades de fazer um direto, de vos ver. O direto vai ficar na página, acho que agora fica pouco tempo. Amanhã, em princípio, vou publicar a meditação que eu fiz hoje para vocês. É uma meditação muito bonita, aconselho vivamente a que a façam. E depois, se quiserem, eu não obrigo ninguém nem partilhar, nem pôr likes, nem nada, mas se quiserem, digam-me só o vosso feedback, se gostaram da meditação, se a fizeram, o que é que acharam, tá bem? Um beijinho enorme. Amo-vos muito, vocês são os corações da minha vida, a razão desta página existir é o meu propósito. E pronto, meus amores. Beijinhos, gratidão e até breve. Um dia destes eu volto. Beijinhos.
Deixem-me ver se eu consigo. Agora está aqui a dizer que tenho a ligação lenta.